Numa época onde cristãos, muito devotos à sua fé e ao desenvolvimento espiritual, são dia após dia ridicularizados por aqueles de mente mais secularizada, numa época onde o conhecimento acerca da riquíssima história da Igreja e dos santos que dedicaram suas vidas a ela é tão pouco difundido entre as massas, eu fico muito fascinado pela história tão rica e tão vasta do nosso cristianismo que tão poucas pessoas parecem se importar de fato. São 2000 anos que muito pouco o povo conhece, e isso é consequência da mediocridade intelectual do nosso povo, que nem sequer conhece as suas próprias raízes. Nós somos herdeiros de uma tradição cristã que temos que ao menos conhecê-la. Enfim, hoje eu quero falar de um santo doutor da igreja, um que dentre tantos da sua época teve um papel fundamental no amadurecimento teológico e institucional do cristianismo, já que os primeiros 5 séculos são os séculos essenciais da formação da doutrina cristã católica, e Santo Ambrósio de Milão, um dos 4 grandes doutores da igreja antiga, veja, 4, que é de quem nós vamos tratar aqui hoje, foi um desses grandes homens que fortaleceram a fé do povo de sua época em Cristo Jesus. Então bora! Aurélio Ambrósio nasceu aproximadamente por volta do ano 339, ou seja, no 4º século depois de Cristo, na cidade de Trèveris, que fica hoje no oeste da Alemanha, divisa com a França, mas que na época de Santo Ambrósio pertencia à província da Gália Bélgica do Império Romano. Inclusive seu pai, o pai de Santo Ambrósio, também chamado Aurélio Ambrósio, era prefeito, governador das Gálias, região que hoje compreende o território da França, o que significa que a família de Ambrósio fazia parte da nobreza romana. Porém, infelizmente o pai do garoto Ambrósio morreu, enquanto ele era ainda bastante jovem, então daí a família de Ambrósio logo se mudou para Roma. Sua mãe, que ao que tudo indica era uma cristã praticante, Marcelina, sua irmã, que sob a mão do Papa Libério tomou o véu da virgindade, e Sátiro, seu irmão, que a exemplo do pai também seguiu na área diplomática, exercendo funções importantes no Estado romano. Inclusive, assim como Santo Ambrósio, seus irmãos Sátiro e Marcelina são venerados como santos pela igreja. Então só para você ver, 3 santos numa mesma família, é algo realmente muito impressionante. Ambrósio em Roma, ele se formou em Direito e em Retórica, e seguindo os passos de seu pai, ele também se tornou governador de algumas regiões romanas ali, cuja capital era Mediolano, que hoje nós conhecemos como Milão, que fica na Itália, uma das cidades mais importantes do Império na época. E toda essa capacidade administrativa de Ambrósio de guiar os passos de uma comunidade inteira foi o que lhe deu ainda mais competência na posição de futuro bispo de Milão. E a história como Ambrósio se tornou um bispo é realmente algo muito interessante, então se liga só. Sendo Ambrósio o governador da região onde a capital era Milão, aconteceu que o bispo da grande diocese de Milão, chamado Ariano, faleceu. Logo, alguém deveria ser eleito para o posto de novo bispo de Milão. Só que não tinha como ser Ambrósio. Ambrósio nem batizado era ainda a essa altura. Ele era catecúmeno, se preparando ainda para receber o batismo. Mas como a escolha de um novo bispo era um evento realmente extremamente importante, e os ânimos se acirravam nesse momento pela disputa entre católicos e arianos para ver quem queria pôr uma representante na cadeira de bispo de uma das maiores cidades, uma das cidades mais importantes do mundo na época, Ambrósio, que estava na posição de prefeito de Milão, teve de comparecer para mediar as partes e evitar maiores conflitos na reeleição do novo bispo. A essa altura, Ambrósio já era bastante popular entre o povo, era muito firme em suas convicções, mas ao mesmo tempo muito sensato. E no meio da confusão que se armava entre católicos e arianos, ouviu-se a voz como de uma criança que gritava: "Ambrósio Bispo! Ambrósio Bispo!" E não deu outra, logo a maioria dos participantes do clero se deram conta do quão positivo seria ter um bispo como Ambrósio à frente da diocese, e assim se fez. Ambrósio foi aclamado bispo de Milão no ano de 374, aos 34 anos. E mesmo que a princípio ele tentasse recusar tal ofício, dizendo que não estava preparado, que essa não era a intenção dele, não teve jeito, guiar os passos da comunidade cristã era realmente o destino de Santo Ambrósio. Mesmo contra as normas estabelecidas no Concílio de Nicéia anos antes, o Papa e o Imperador o aprovaram como bispo. Foi batizado em novembro de 374 e consagrado bispo no mês seguinte. Daí pra frente, Ambrósio se dedicou profundamente ao estudo da teologia, porque as qualidades de organizador e administrador ele já as tinha,
E providencialmente, desde o início, ele já utilizava essas qualidades a favor da igreja, podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, ao ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Ambrósio certamente foi o bispo e o santo mais influente na vitória do cristianismo sobre o paganismo que se deu no século IV, a ponto do imperador católico Teodósio o Grande, aquele que oficializou o cristianismo como a fé oficial do império em 380, dizer o seguinte, então abre aspas, de todos os que conheci, somente Ambrósio merece ser chamado bispo. Então veja aí que palavras fortes do grandioso imperador católico Teodósio. Uma prova da grandiosidade de Santo Ambrósio é o simples fato dele ser o maior responsável, humanamente falando, pela conversão de nada mais nada menos que Santo Agostinho, isso mesmo, o formador de grande parte da doutrina católica, com obras que influenciam a civilização até os dias de hoje. Santo Agostinho foi convertido através dos sermões de Santo Ambrósio, que o impressionava por sua excelente oratória. Aliás, Santo Agostinho foi até mesmo batizado por Santo Ambrósio, e a convivência que Agostinho e Ambrósio tiveram em Milão certamente foi o que pesou bastante para toda a bagagem intelectual que iria formar o pensamento de Santo Agostinho. Então veja que relações majestosas nós tivemos no período da Igreja Antiga. E você achando que as coisas só começariam a ficar mais interessantes com o início da Idade Média, né, bobinho? O Santo Ambrósio estudou a fundo os padres gregos, distribuiu sobre os pobres seus muitos bens, que, como eu disse no início, o Santo Ambrósio veio de uma família bastante rica, de uma família nobre romana. E Santo Agostinho certa vez disse que um exército de necessitados impedia que ele chegasse à presença de Ambrósio, para você ver a popularidade do santo. Como eu já ressaltei aqui o quão bom administrador Santo Ambrósio era à frente da comunidade cristã, ele também foi investido de ser um verdadeiro pai espiritual dos jovens imperadores romanos, notadamente Graciano e depois Valentiniano II, filhos de Valentiniano I, e também do grande e temível imperador Teodósio. Então eu quero que você perceba que a influência que ele teve sobre pelo menos 4 imperadores romanos. Lembrando que o imperador romano à época era a pessoa mais poderosa e importante do planeta, disparado. E não só Santo Ambrósio aconselhava os imperadores, como numa ocasião ele teve de repreender fortemente Teodósio o Grande, exigindo uma grande penitência pública do mesmo. Porque Teodósio havia feito um massacre de milhares de pessoas, inclusive mulheres e crianças, na cidade de Tessalônica, porque os tessalonicenses haviam se revoltado e matado um de seus generais, que ainda era o prefeito da cidade. Teodósio assim implorou o perdão de Santo Ambrósio, reconheceu seus erros, e Santo Ambrósio impôs uma dura penitência a Teodósio, que arrependido logo a acatou. E nessa imposição de Santo Ambrósio sobre o homem mais importante do mundo no seu tempo, o imperador romano, nós vemos claramente o monumental Império Romano e seu imperador que dominou o Oriente e o Ocidente, dobrando seus joelhos diante da autoridade da fé católica. Algo impressionante. Então tá aí um exemplo muito legal da forma como os santos realmente transformaram a civilização, deixando claro que em primeiro lugar vem a igreja e só abaixo dela o império ou quaisquer associações puramente humanas. Santo Ambrósio ainda deixou uma vasta quantidade de obras, comentários exegéticos, deveres dos ministros, explicação dos símbolos da fé, sobre os sacramentos, sobre os mistérios, sobre as penitências. Enfim, além disso, um fato marcante da vida de Santo Ambrósio é que ele gostava de cantar. Ademais, foi justamente Santo Ambrósio que instituiu no Ocidente o canto alternado dos salmos. Sabe quando você vai para a igreja e o salmista canta versos do salmo numa melodia e a gente responde alternadamente com algum outro verso? Então, isso advém justamente da liturgia ambrosiana. Por fim, é bom dizer que, dentre tantas outras coisas importantes que Santo Ambrósio fez em sua vida, algo que também reforçou seu papel fundamental na vida da igreja antiga foi que Santo Ambrósio ainda combateu fortemente heresias de seu tempo, como a heresia ariana, que estava bastante presente, bastante forte no quarto século, e que afirmava que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura e que, embora a mais excelsa das criaturas, não tinha divindade. Essa heresia foi devidamente condenada pela Igreja no Concílio de Nicéia, em 325, porém ainda assim ela permaneceu viva e influente no cenário cristão durante muitos séculos após. Mas a oposição ferrenha de padres da igreja como Santo Ambrósio, bem como a preeminência da visão trinitária, fizeram com que o arianismo perdesse a sua força.
Pois bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui sobre o grande santo doutor da igreja, Santo Ambrósio, bispo de Milão. Eu vou tentar dar uma variada nos temas aqui do canal, eu vou tentar dar uma introduzida em assuntos sobre a história da igreja e tal, como se formou a civilização, que é algo que eu tenho me dedicado muito a estudar nesses últimos meses e que eu acho que é bem importante a gente tocar nesses assuntos. Além disso, isso talvez me ajude bastante com o canal, porque só nessa pegada de falar de política o YouTube tem cortado bastante o alcance de todos os meus vídeos. Enfim, tá me ferrando bastante isso. Então diz aí nos comentários qual outro personagem da nossa história, seja da história cristã, da política, filósofos, ou seja, grandes personalidades históricas que vocês acham que possa render um bom vídeo, que eu tô aceitando sugestões, hein? No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!